Começando o dia de hoje, lógico, vocês vão reparar, quem assiste ao Fora de Curva, que minha voz está bastante alterada, isso aí é um sintoma gripal. Minha irmã, pelo menos, fica dizendo que eu estou com voz de homem agora, mas vamos para o trabalho, gente. Hoje é segunda-feira, então nós temos o quadro que vem por aí, especificamente a respeito dessa segunda, dois assuntos rápidos. Em primeiro lugar, o Instituto Datafolha, que todos conhecem pela questão das pesquisas eleitorais, com baixo grau de precisão, é verdade, fez um trabalho junto aos motoristas de aplicativo, uma pesquisa naturalmente estatística que eles frequentemente fazem. Aí, o resultado foi o seguinte: 75% dos motoristas desses aplicativos ou entregadores rejeitam, não querem saber da contratação deles pela CLT, querem se manter no livre mercado. Essa pesquisa foi feita, como eu disse, pelo Datafolha, sob encomenda pela Uber e iFood, e deixa muito claro a preferência desse grupo de pessoas, de trabalhadores ou de profissionais liberais, que eu prefiro chamar, pelo livre mercado. Quais foram os principais argumentos que levaram essas pessoas a preferirem a não regulamentação? Evidentemente a liberdade. Liberdade de quê? De trabalhar para mais de um aplicativo, de optar o horário de serviço, também de fazer outras atividades, ou até, é uma coisa que eu falo muito aqui sobre esse assunto no Fora de Curva, ter a possibilidade de usar esse tipo de atividade profissional como uma transição entre um emprego ou outro, ou uma atividade profissional ou outra. Então está muito claro, gente, são mais ou menos entre 1,5 milhão e 1,8 milhão profissionais atuando nessa área. A maior parte deles, 75%, segundo a pesquisa da Datafolha, não querem saber de regulamentação do Estado. E eu tenho a clara suspeita, posso dizer até convicção, que a maior parte das classes profissionais que experimentaram o livre mercado não querem voltar à tutela de uma CLT. Claro que existe aquela falsa sensação de segurança, mas o que se sabe é que, com a regulamentação do mercado de trabalho, além de enxugar as oportunidades, diminuir as ofertas de emprego, também as pessoas que submetem aquela relação capital-trabalho ficam praticamente impedidas de buscar de maneira ágil um futuro melhor ou ganhos de renda melhores para si próprios. Então essa é uma questão bastante clara para quem acredita no Datafolha, é claro, podem dizer que a pesquisa está errada, eu não vi metodologia, é verdade, e identifica que se o governo federal, o Ministério do Trabalho especialmente, levar adiante essa proposta de nova regulamentação do mercado de trabalho, e não é só aplicativos, obrigação novamente de pagar aquela contribuição sindical, isso vai ser um tiro no pé para o governo atual, vai perder muito em popularidade e a insatisfação da população, que vai ser prejudicada por essa regulamentação, evidentemente vai aumentar. Espero sinceramente que essa sondagem, essa pesquisa feita pelo Datafolha, esclareça essas questões de uma vez por todas. E o segundo assunto de hoje, gente, é uma coisa desagradável. Trata-se da reunião do G7, onde o nosso presidente, Luiz Inácio da Silva, fez um papel um tanto quanto inconveniente na relação com o Zelensky, na questão da guerra entre Rússia e Ucrânia. Os países presentes lá, até a Índia, condenavam os ataques à Rússia e o líder ucraniano, a grande vedete daquele encontro, atendeu várias pessoas e ficou muito constrangedor. No momento que ele entra numa sala de reunião, todos os presidentes, primeiros ministros, líderes dos outros países indo lá cumprimentar o ucraniano e o nosso presidente fingindo se mostrar alheio, lendo um documento para não ter que cumprimentar o Volodymyr Zelensky. Considero que isso pegou muito mal em termos de política internacional brasileira. Ficou mais ou menos induzido naquela ação que Luiz Inácio da Silva não falaria com Volodymyr Zelensky por conta das suas relações consolidadas com o lobo mau, com a pessoa mais demonizada da política internacional da atualidade, que é exatamente o presidente russo Vladimir Putin. Espero que haja uma justificativa plausível para esse comportamento e não vale aquela história que está sendo contada que Luiz Inácio da Silva ofereceu várias datas, vários horários de encontro e o Zelensky não havia respondido. Eles estavam no lugar público, eles se encontraram no lugar público, um aperto de mão não faria nada mal, a não ser que haja outros comprometimentos nesse eventual cumprimento. Não sei, vamos esperar mais notícias ou mais versões. Enquanto isso, vamos lá para o quadro que vem por aí. Na terça-feira, ou seja, amanhã, dia 23 de maio,
Nos Estados Unidos vai ser divulgado o número de vendas, o desempenho mensal de vendas de casas novas. Vamos lembrar que esse era um setor que estava em muita crise, estava caindo muito as vendas, isso prejudicando muito até aqui o Brasil para exportação de madeira, MDF, outras coisas. E o dado de março mostrou uma surpreendente recuperação de 9,6%. A previsão deles lá é que para abril esse indicador tenha fechado com uma alta ainda de 3,3%. Realmente não tenho condições de avaliar se essa projeção está errada ou não, mas imagino que com crescimentos consecutivos isso possa estar significando o início da recuperação do mercado imobiliário norte-americano. É claro que tem que ver como é que está o licenciamento para a construção de casas novas, como é que está a comercialização de casas antigas. Enfim, são vários dados que vão determinar qual é a dinâmica setorial do mercado imobiliário norte-americano. Mas, ao que parece, as coisas tendem a começar a melhorar e isso é muito bom. Já na quarta-feira, o destaque vai ser aqui no Brasil, vai sair o IGPM, é o Índice Geral de Preços, meio do mês da Fundação Getúlio Vargas. Lembrando, o IGPM, ele separa a sua inflação em 3 segmentos. O índice de preços por atacado, preços ao consumidor e construção civil. O que vem acontecendo nos últimos meses, não só em relação ao IGPM, mas todos os índices gerais de preço calculados pela Fundação Getúlio Vargas. Deflação nos preços por atacado, ou seja, aqueles vendidos em grande quantidade, especialmente produtos de exportação do Brasil, como carne, como milho, como soja e ferro, e uma aceleração muito leve, mas uma aceleração acima de patamares desejáveis, dos preços ao consumidor. Vamos lembrar que o IGP-10, nós trabalhamos com ele semana passada, mostrou sim uma alta na inflação ao consumidor e isso tende a se repetir no IGPM, que vai medir as últimas 2 semanas de inflação de abril e as 2 primeiras de maio. E acontecendo isso, e aquilo que eu falo, inflação elevada acima dos patamares desejáveis, significa que não vai cair juros. Selic tende a continuar a 13,75%, lamentavelmente. E a deflação dos preços por atacado reduz a renda, especialmente dos municípios do interior do Brasil, indicando também um quadro, uma perspectiva mais recessiva, mais contracionista, como falam os economistas mais chiques, na atividade econômica brasileira. Já na quinta-feira, o dia vai ser também de inflação, só que do IBGE, vai sair o IPCA 15, que mede os preços ao consumidor aqui do Brasil das 2 últimas semanas do mês passado e as 2 primeiras semanas anterior. Diferente do IGPM, só mede preços ao consumidor. A perspectiva dos analistas é de uma alta de 0,64%, frente a um dado consolidado de 0,57% em abril. Se realmente acontecer isso, se for um pouquinho superior ou um pouquinho inferior, é aquilo que eu já falei, está acima dos padrões minimamente suficientes para alavancar uma queda da taxa de juros. Lamentavelmente é isso. Espero realmente que nós recebamos na quinta-feira uma inflação muito menor como surpresa, mas não acredito muito nisso não. Acredito que ela deve acelerar, especialmente em função da alta dos produtos alimentares que estavam estáveis em abril. Quanto à questão do preço da gasolina, isso só vai ter realmente influência a partir da segunda quinzena, agora de maio, então vai ficar fora da medida desse IPCA 15. Talvez pelo IPCA total do mês ao final de maio, isso aí deve ser divulgado na segunda semana de junho, o impacto de queda do preço dos combustíveis já se faça sentir. E eu espero que isso aconteça sim, mas vamos lembrar, gente, queda apenas por conta de um dos grupos de consumo não significa que a inflação está desacelerando de uma maneira consistente. Simplesmente tem um fato novo que vai se impactar nos preços, mas temos que acompanhar aí sim o conjunto de todos os grupos de consumo. Isso nós vamos fazer numa análise bem pormenorizada na segunda semana de junho. Podem contar com isso. E finalmente na sexta-feira, encerrando o Fora de Curva de hoje, e aí não esqueçam do like, do compartilhamento da inscrição no canal, nós vamos ter a divulgação dos dados a respeito da Receita Tributária Federal, o quanto o governo federal arrecadou impostos. Esse dado vai se referir a abril. Em março foram arrecadados 171 bilhões e em fevereiro 159.
A perspectiva é um pouco dividida. Por que eu falo isso? Existem informações oficiais, especialmente do IBGE, que eu venho criticando, que demonstram uma alta bastante significativa no comércio varejista e nos serviços, alta de respectivamente 8% e 6%, que eu não acredito muito. Isso aí é de março em relação a março do ano passado, e evidentemente isso aí vai refletir, ou deveria refletir, na arrecadação de abril. Se não refletir, ou seja, se a arrecadação for inferior ao esperado, esses 170 bilhões de reais, significa, em primeiro lugar, um problema de consistência na nova base de pesquisa do setor produtivo do IBGE. Mas, realmente, se extrapolar, se estourar a boca do balão, se o governo federal arrecadar mais do que no mesmo período do ano passado, muito mais, então o IBGE está certo, o Eduardo Starosta vai estar errado, a economia em março estará bombando. Quem será que vai estar correto? Espero que eu esteja errado, porque eu quero o melhor para o nosso país, mas acho que nós vamos ter alguma dificuldade na questão da arrecadação por conta de várias concordatas, várias falências que nós assistimos em grandes corporações aqui no país, especialmente a partir de fevereiro. E assim, gente, encerro o vídeo de hoje, desejando a cada um de vocês uma excelente e produtiva semana. Espero retornar amanhã com uma voz um pouco melhor, perdoem esse vocal aí, também não sei operar o computador para consertar essas bagunças que a garganta da gente faz com a gente mesmo. Então, um forte abraço a cada um de vocês, deixo aqui meu até breve. Tchau, gente.